Olá, senhores, olá, senhoras. Vamos resolver mais um exercício de hidrostática. E se você quiser pegar o enunciado desse exercício, vai ter um link aí embaixo para você fazer um download, ou pode dar um pause agora para ler com calma este enunciado. Bem, o exercício começa descrevendo que do nível do mar até o fim da atmosfera, você percebe a variação de pressão de 1 atm, ou seja, de 101 kPa. Claro que tem sentido, afinal de contas você sai do nível do mar e à medida que você vai ficando cada vez mais alto, a sua pressão vai diminuindo, porque cada vez mais nós teremos uma quantidade menor de atmosfera sobre o ponto no qual se deseja medir a pressão. Para a gente zerar essa atmosfera, nós teríamos que subir aí mais de 100 km, que é o limite da nossa atmosfera, o limite tradicionalmente aceito, que é a linha Kármán. Porém, se ao invés de você subir, você decidir descer, ou seja, mergulhar, quando você, por exemplo, entra na água, com poucos metros aí, você vai ter uma variação de 1 atm. Então, quando o fluido é o ar, eu preciso de mais de uma centena de milhares de metros para poder reduzir em uma atmosfera. Agora, quando o fluido é água, então eu preciso apenas de algumas dezenas, de metros para promover uma variação de uma atmosfera. Então, é isso que o meu enunciado diz aqui no primeiro parágrafo, e ele segue falando algo muito importante. Segundo a lei de Boyle, ok? O produto, pressão e volume é constante, o que significa que se eu tenho um volume de um gás, quando eu aumento a pressão dele, certo? O meu volume diminui. Então, imagine que esse gás esteja dentro dos pulmões de um mergulhador. À medida que este mergulhador for cada vez mais fundo, ok? O ar que está dentro dos pulmões do nosso mergulhador vai diminuir de volume. O que o problema fala é que quando a pressão é de 1 atm, o volume ocupado pelo gás nos pulmões do mergulhador é de 4 litros. Então, vai haver uma profundidade na qual esse volume vai ser reduzido para 1 litro. Então, imagine que aqui a gente tem a parede do tórax, aqui eu tenho uma pressão dos pulmões e aqui eu tenho a pressão externa da minha água. Então, vai ter um momento onde a pressão interna vai ser muito menor que a pressão externa e o teu tórax vai se romper, ele não vai aguentar. Essa diferença vai promover algum dano físico aí. O que a gente deseja nesta questão é descobrir qual é esse limite para o mergulho seguro, ou seja, qual é a profundidade na qual o ar que está dentro do pulmão vai ser comprimido a tal maneira que ele vai ocupar apenas 1 litro. Então a gente já percebeu que, apesar do enunciado ser razoavelmente grande, eu só preciso interpretar esse problema. Ele já me disse que o produto, pressão e volume é constante e de que o meu limite ocorre quando o meu volume é de 1 litro dentro dos pulmões. E ele disse mais ainda, falou que que essa variação pressão e volume é constante, que a água é incompressível à medida que eu vou lá para o fundo. Então, vamos descobrir qual é a profundidade na qual o meu volume do meu pulmão vai para 1 litro. Então, vamos tentar entender um pouco este problema. O que acontece é que aqui fora, o nosso mergulhador tem um pulmão e dentro desse pulmão eu tenho 4 litros. Quando esse mergulhador estiver a uma dada profundidade, Hzinho, o pulmão dele vai estar comprimido com apenas 1 litro. Ok? O nosso objetivo é descobrir qual é essa altura. A primeira coisa que a gente pode descobrir é que a pressão 1
vezes volume 1 tem que ser igual a pressão 2 vezes volume 2. Foi isso que ele me disse justamente aqui. Ele falou, olha, pressão e volume vão ser constantes. Foi isso que ele me disse aí. Bem, então se isso é verdade, eu posso pensar e descrever que, como a pressão atmosférica, ou seja, a pressão inicial lá em cima, é de uma atmosfera, de 101.000 kPa, a gente pode dizer que 101.000 kPa vezes o volume de 4 litros tem que ser igual a uma determinada pressão que eu não sei, quando o volume dele for de 1 litro. Ok? Aqui eu tenho a pressão inicial e o volume do pulmão inicial. Aqui é uma pressão final e o volume do pulmão final. Ora, qual vai ser essa pressão? Pressão 2 vai ser igual a 4.004 Pascal. Então, essa é a pressão que tem que estar neste ponto aqui, ok? Essa é a pressão que tem que estar nesse ponto aqui, para que tudo isso aqui ocorra. Ora, então eu já sei qual é a pressão que existe aqui. A pressão que existe aqui é de 404, 4 vezes, né, a pressão aqui em cima. Ora, se a pressão aqui é de 4 vezes a pressão aqui em cima, aqui eu já tenho, obrigatoriamente, um ATM. Então, se aqui eu tenho um ATM, aqui eu vou ter 4 ATM. Ora, se eu tenho um ATM e aqui eu tenho 4 ATM, essa diferença aqui foi de 3 ATM. Então, esta altura aqui é responsável por criar 3 atmosferas de diferença. Ok? Ora, se ela cria 3 atmosferas de diferença, então o que eu estou procurando, eu sei que pressão vai ser igual a gama vezes H. Esta pressão aqui é a pressão que eu aumentei, é a pressão de 3 ATMs, que é a pressão, então, de 303.000 Pascal, que é igual a gama da água vezes H. Então, 303.000 vezes o gama da água, que é 9.810 vezes H. H vai ser igual a 30,88 metros. Então, este H aqui é este H aqui. Então, a profundidade que eu tenho que estar, né, para que o meu pulmão chegue no seu limite é de aproximadamente 30 metros ou 31 metros. Isso considerando o peso específico da água de 9.810 como problema quis. Então, a profundidade máxima que eu posso mergulhar em um mergulho livre, ou seja, mergulho livre é aquele no qual eu coloco nos pulmões o ar a uma atmosfera e mergulho. Então, neste tipo de mergulho, o máximo que eu devo chegar é em 30 metros, 31 metros, ok? Então, a resposta é 30 metros, 31 metros é o limite de mergulho livre. Então, vamos só recapitulando. Eu precisava eu tirava do enunciado do problema a lei de Boyle, não precisava nem lembrar dela, bastava eu relembrar. Com a lei de Boyle, eu sabia a pressão desse ponto. Na verdade, eu estou interessado na diferença de pressão entre este ponto e a atmosfera, que é de 3 atms. Com 3 atms, que é essa diferença, 3 vezes 101.000 deu 303.000 gama H, que é a minha variação de pressão. Meu gama está aqui e meu H eu encontrei. Então, o meu limite de profundidade no mergulho livre é este H. Ok? Muito obrigado. Era isso.